Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado, Luiz Carlos Quartarolo. Esse é o Futebol em Rede, que é um programa temático sobre futebol de segunda a sexta. Você participa. Se não concorda com a gente, pode escrever aí no descritivo. Se não segue a gente, se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar bastante a gente. Dê positivo, negativo. Espalhe, compartilhe o programa. Aliás, Quartarolo, antes do seu cumprimento educado, o Fred Quadros escreveu no nosso descritivo no programa sobre o Corinthians, falando que o problema do Corinthians é a panela de jogadores. Também escreveu lá, aliás, se inscreveu no nosso programa o Marcos Sotero, o Samuquinha São Paulino, o Paulo César, Matheus Henrique. Todos esses estão fazendo parte da família Futebol em Rede. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos ao cumprimento educado de Luiz Carlos Quartarolo, que de quebra dá o tema do Sim. dia. Bom, um abraço a todas as pessoas, obrigado por nos acompanhar. Aqueles que já estão inscritos, espalhem o programa por aí. Aqueles que estão apenas nos vendo pela primeira vez, se inscrevam, dê likes. É o joinha, é o negativo, você pode fazer o que bem entender. E dessa forma vamos crescendo e também o YouTube vai nos recomendando em várias plataformas. Bom, final de semana começou o Campeonato Brasileiro, muita gente falou sobre isso. Como esse programa é tematizado, o nosso tema hoje não será o Campeonato Brasileiro. Temos Ó, muito tempo para discutir isso. Tem mais 37 rodadas. Se alguns times deram caras boas, outros nem tanto, mas ainda é o começo. Mas a novidade, ele voltou. O Jorge, o Flamengo queria um Jorge para chamar de seu. Não deu Jesus, o clone do verdadeiro, né? Veio outro Jorge, chegou o Sampaoli, meu caro Seródio. olha, Quartarolo, no que diz respeito a currículo, entre São Paulo e Vitor Peneira, o São Paulo dá de lavada. Sim, Então até já no foi, Jorge Jesus. já até uma escolha melhor do que o Vitor Peneira. Vai dar certo, não vai dar certo? Tem várias coisas que podem atrapalhar ou ajudar o São Paulo e no Flamengo. Quero lembrar, Quartarolo, que na Universidade do Chile, o São Paulo surgiu lá, conseguiu 3 títulos do Campeonato Chileno, um título da Copa Sul-Americana. Ainda no Chile, ele foi para a seleção chilena, substituindo Cláudio Borghi, derrotou a Argentina na final da Copa América, Chile campeão 2015, e levou, portanto, a seleção chilena ao seu primeiro título de Copa América. Como treinador da seleção do Chile, ele conseguiu levar o Chile para a Copa do Mundo. O Chile estava numa situação difícil, ameaçado de não se classificar para a Copa de 2014 no Brasil. Com o Sampaoli, ele foi para a Copa do Mundo. Aliás, enfrentou o Brasil na Copa do Mundo de 2014. Portanto, pelo menos currículo o Sampaoli tem, Quartarolo. Tem duas Copas, né? Tem outra pela Argentina em Sim. 2018, onde ele fracassou. E sabe por que ele fracassou, segundo os companheiros dele da comissão técnica, dizem que é uma gozação que fazem até hoje. Os caras falam assim: sabe por que nós perdemos em 2018? Pergunta para o Sampaoli. Ele só brigou com o Messi. Só brigou com o Messi. Aí desandou. O Scaloni foi mais inteligente que ele, uniu todo mundo em torno do Messi e acabou campeão do mundo na última Copa lá no Catar. Mas olha, eu não vou dizer que ele é mau treinador, muito pelo contrário, ele é ótimo treinador, mas é uma perna desgraçada, é mais um prepotente que chega, é um cara que não dá bom dia, que não liga nem para sua própria sombra, ele mais divide que agrega, vai trazer sua comissão técnica, dizem que o Flamengo dessa vez não vai gastar tanto em comissão técnica, vai ter que usar alguém lá de dentro também, eu acho muito correto, e a gente precisa saber, o contrato é até dezembro de 2024, Seródio. Se ele vai cumprir o contrato até o final, ou porque o Flamengo não vai gostar dele, não vai gostar dos resultados, ou porque ele também vai embora, que ele no meio do caminho às vezes fica meio maluquinho e vai. Os últimos trabalhos dele não foram bons. No Olympique de Marseille não foi bom. Muita gente, tem muito São Paulista por aí que, também não foi assim. Não, não foi bem. O Gerson jogou lá com ele, inclusive foi titular, pode ter uma nova chance de ressurgir no Flamengo agora. E no Sevilha ele foi péssimo, mas tirou Jorge Jesus de uma Copa importante na Europa. Então, quer dizer, ele não vem fazendo bons trabalhos em termos de resultado. Quanto ao trabalho de campo, ele tem aquele futebol que a gente conhece. No Atlético Mineiro
foi razoável, né, Cerodi? Não foi nada excepcional, mas é um técnico que tem um certo lastro hoje, mais do que o Jorge Jesus, eu entendo, é técnico de 2 Copas do Mundo, e só que ele chega no momento do Flamengo que eu acho que o Flamengo está naquele momento de virada. Muitos jogadores ali já não vão render mais o que rendiam e alguns, inclusive, terão que ser sacrificados, maneira de dizer, até sair do time. Eu não sei como é que ele vai se virar com isso. O problema do São Paulo, a grande dor de cabeça dele foi a seleção da Argentina. Eu quero lembrar que a seleção da Argentina, quando ele assumiu, também estava com dificuldades para ir para a Copa de 2018, conseguiu a vaga na última rodada contra o Equador. Aliás, com o Sampaoli no comando, a seleção da Argentina venceu, foi a primeira derrota do Tite, venceu a seleção do Brasil por 1-0 na Austrália. Na Copa do Mundo, a coisa não andou bem. Fez uma boa partida contra a França, acabou sendo eliminado nos pênaltis, mas o grande Foi o assunto... melhor jogo da Argentina na Copa, foi eliminado. Mas o grande assunto durante a Copa de 2018 com o São Paulo era que ele perdeu o comando da seleção argentina por causa, entre outras coisas, do Messi. Bom, esse é um problema. É um problema que o Flamengo deve pensar. Afinal de contas, o Flamengo tem várias estrelas. Tem Pedro e Gabigol, que não sabemos se ele vai optar para jogar com os dois, como o Dorival Júnior fez. E deu certo. O Vitor Pereira já não estava dando certo. O Sampaoli, aqui no Brasil, teve 2 passagens. No Santos, 38 jogos, 22 vitórias, 74 pontos. Foi a maior pontuação do Santos nos torneios de ida e volta, pontos corridos, com 20 times. Maior pontuação. Aliás, o Santos foi vice-campeão brasileiro, hein? Um ponto a mais que o Palmeiras. O Palmeiras e o Santos tiveram pontuação de campeão, só que o Flamengo teve uma pontuação imbatível lá na frente, com 80 pontos. Mas aquele ano, os 3 que chegaram na frente, se fosse em qualquer outro campeonato, um dos 3 seria campeão. Tá, mas o São Paulo, por exemplo, com um elenco muito mais enxuto do que o Palmeiras, ficou em segundo lugar. E na última rodada, já não valia nada, porque o Flamengo já era campeão, mas o São Paulo goleou o Flamengo na Vila Belmiro. 4-0. Além disso, no Atlético Mineiro, o São Paulo foi campeão mineiro, a gente já sabe como que é um título no Brasil, fez um campeonato brasileiro, ficou entre os 5 primeiros colocados em 37 das 38 rodadas. Ficou líder do Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro em 7 oportunidades. Teve o melhor resultado do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro como mandante, com 80% dos pontos conquistados. Bom, Quartarolo, assim, eu não sou São Paulo Futebol Clube. Eu nem gosto dele. Mas, perto de Vitor Pereira, acho que foi uma evolução maravilhosa. Lembrando que no Santos ele foi eliminado da Sul-Americana pelo River Plate do Uruguai na primeira fase, na primeira passagem, e também no Campeonato Paulista perdeu feio para o Ituano, andou tropeçando demais, tomou de goleada, que ele estava montando o time, fez depois uma grande campanha, é verdade, fez uma campanha melhor que o Palmeiras também jogou muito aquele ano, e o Flamengo demais, 2019. Só que ele não tinha as competições que o Palmeiras tinha para dividir. Então, ele ficou mais tranquilo para disputar o brasileiro. Também não tinha mesmo elenco. Não tinha. E fez de alguns jogadores importantes, o próprio Marinho com ele, então, o pessoal falava, seleção, Marinho, seleção. E o próprio Marinho disse que aprendeu a jogar muito com o São Paulo. O Serginho Chulapa no Flamengo. O Serginho Chulapa não gosta dele, por N razões, porque ele afastou todo mundo do Santos e não deixava ninguém se aproximar da sua comissão técnica. Ele é aquele tipo de técnico que chega, ele deixa algumas coisas feitas, mas, na verdade, foi ele que indicou, por exemplo, o Cueva, né? Ele indicou alguns outros jogadores que não renderam, mas também indicou o Luan, o zagueiro. Luan, como é que chama o Luan? Que foi zagueiro, o quarto zagueiro? É Luan, né? Que jogou no Santos. Foi muito bem, inclusive. O canhoto, foi vendido depois. Ele foi bem vendido, bom jogador. Foi a única contratação dele. Ele afastou o Vanderlei do gol, porque o Vanderlei não sabia jogar com os pés, botou o Everson, né? Depois reencontrou o Everson lá no Atlético Mineiro. Então, tem algumas coisas que é o estilo dele trabalhar. Ele é aquele tipo de cara que vai para um congresso e não troca informações, ele só recebe. Então, ele não passou nada para ninguém do Santos, a comissão técnica foi
O presidente, na época, era para ter mandado todo mundo embora. O Marcelo Fernandes, o Serginho, acabou segurando o Arzu, segurou todo mundo como funcionário do Santos, mas eles não podiam trabalhar e nem ver treino do São Paulo. Então, sabe, não sei se é legal também. Mas, de qualquer maneira, o resultado de campo foi bom. O Santos foi vice-campeão brasileiro, depois o Cuca foi campeão brasileiro, e toda aquela coisa. Mas, de qualquer maneira, é um técnico que chega, é um técnico cheguei. Ontem o Pedro já reclamou de ter ficado na reserva, né? Não, mas era o O Mário Márcio. Jorge, era o Mário Jorge. Não, mas aí que tá. Já no meio de semana também já reclamou, porque o Gabigol jogou para ele e ele ficou na reserva. Ele está percebendo que talvez ele vai ter que disputar a posição, tanto ele quanto o Gabigol. E o Gabigol disse para o Jorge Jesus, para o Vitor Pereira, que não queria mais ser um jogador, o segundo atacante, queria disputar a posição com o Pedro, que ele acha que ali ele se sente melhor. Ele estava sendo prejudicado, inclusive na Copa acabou indo o Pedro, ele ficou aqui. Então, tem essas coisas para serem acertadas no Flamengo. E tem o Bruno Henrique voltando. E tem o Everton Ribeiro querendo provar que ainda pode jogar no Flamengo. E tem o Gerson, que até agora não jogou. E tem o Arrascaeta, eternamente contundido, que é o Renato Augusto do Flamengo. Acho que o Flamengo tem um bom elenco, um elenco muito forte. Tem. Que o São Paulo vai ficar careca para tentar arrumar espaço para todo mundo, vai. Acho que é melhor do que o Vitor Pereira, sem Com sombra de certeza. dúvida. Agora, eu não escondo de ninguém que eu traria de volta o Dorival Júnior, mas eu entendo que deve dar uma certa vergonha para a diretoria do Flamengo ter que voltar atrás depois de ter feito o cocô nas calças, né? Então, tudo bem. Admitir a derrota, né? Admitir o erro. Aí seria admitir publicamente o erro. Eu, Fábio, escolheria Dorival Júnior. Mas, entre os nomes que estavam sendo... Porque Jorge Jesus já foi um milagre. Já. Já Não foi um vai ter milagre. mais. Não vai ter 2 milagres no mesmo lugar. O Flamengo fez uma escolha que está até certo ponto satisfatória. Vamos ver o que vai dar. Tomara que o Jorge Sampaoli consiga fazer pelo Flamengo aquilo que fez tanto no Atlético Mineiro como no Santos, que foram bons trabalhos. Não podemos dizer que foram trabalhos ruins. Que ele é maluco, ele é maluco. Que ele gosta de tratar bem as criancinhas, tá vendo? Já é alguma coisa. Ele é um ermitão, né? Ele é isolado. Teve filho aqui em Santos, tomara que tenha outro no Rio de Janeiro, cada vez mais cresça a prole São Paulo e que o Flamengo consiga encontrar o eixo. Vai estrear contra um time chileno fraquíssimo, que, aliás, ele conhece bem o futebol do Chile, deve estrear com vitória, e aí vamos ver o que vai acontecer em termos de Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai pegar o Internacional de manhã no domingo, vamos ver, aí a coisa começa a complicar. Não foi, para mim, uma mudança nota 10, mas não fica abaixo do 7. Bom, em relação ao VP, nota 10. Em relação ao VP, em relação àquilo que o Flamengo precisa, a gente vai aguardar. Então, vou deixar uma pergunta para você e também para você que está nos acompanhando. Pode depois colocar aqui no nosso descritivo, que a gente acompanha e também repercute. Fez bom trabalho no Santos? Fez. Foi vice-campeão brasileiro. Fez bom trabalho no Atlético Mineiro? Por tudo isso que você no brasileiro, nem tanto, né? Não ficou lá em cima. Ficou. Puxa, de 37 em 38 rodadas, mas não brigou, não chegou no título, e nem perto. E foi campeão mineiro, que também, lá em Minas, com o Cruzeiro fora, o Atlético Mineiro tem a obrigação de ser campeão mineiro. Até o mas Cudê, tudo bem. Mãe. Até o Cudê já ganhou. Mas tudo bem. São bons trabalhos? São. Mas será que só isso satisfaz o Flamengo hoje? O Flamengo precisa de um trabalho excelente, de excelência. O Flamengo precisa ganhar Libertadores de novo. O Flamengo tem na sua alça de mira a Copa do Brasil. O Flamengo tem na sua alça de mira o Campeonato Brasileiro. Quiçá o Mundial, se ganhar a Copa Libertadores novamente. Então, eu não sei se bom trabalho apenas vai servir. Porque o Dorival Júnior fez um trabalho excelente e não serviu. Né? Se bem que ele não fala enrolado. O Flamengo quer ter sempre um Jorge para chamar de seu. Então, essa é a pergunta que eu deixo para você, Serói. Será que apenas um bom trabalho serve para o Flamengo hoje? Não, ele vai ter sempre a sombra do excelente trabalho de Dorival Júnior. Vai ter o Jesus rondando a orelha dele, porque cada vez que o Jesus estiver desempregado, vão lembrar do Jesus no Flamengo. Ele liga. E vamos ver se vai ter aquilo roxo, o São Paulo, para ser técnico do clube com maior torcida no futebol brasileiro. Tomara...
Sabe por que se fala muito de Jesus? Sim, por quê? Porque ele está em todos os lugares. É. É Deus. Só que ele gosta de encerrar contrato antes da hora também. Menos quando está com outros times. No Flamengo, ele pode Não, ser seu outro. não. No time lá do Fenerbahçe, ele queria sair fora também. O E Flamengo no não quer Benfica pagar. também. Se o Claro. Flamengo pagasse, ele topava. Vai pagar multa Esse, antes de chegar? eu não gosto dos estrangeiros em excesso. Fazer o quê? Eu É. preferia Dorival Júnior, mas entendo que deveria deixar muita gente no Flamengo de cara vermelha se tivesse que voltar atrás e trazer o Dorival Júnior. Seria assinar atestado de burrice. Quartarolo, dá um beijo em todo mundo aí, Quartarolo. E vamos torcer agora pelo São Paulo. Eu não vou torcer pelo São Paulo coisa nenhuma, né? Se Eu ele fizer um gosto, bom trabalho, flamenguista. você é flamenguista, eu vou aplaudir, tudo bem, né? É igual o Fluminense jogando no sábado, deu gosto de ver o trabalho do Diniz. Eu sempre fui um crítico do Diniz, mas sou obrigado a elogiar. O cara tá fazendo um trabalho legal, o time tá jogando bonito. Então, se jogar, a gente vai aplaudir como aplaudiu o time do Jorge Jesus, né? Agora, a minha preocupação, isso vai ser tema em futuros programas, Serode, é que como o Jorge Jesus não veio para o Flamengo, os jesuítas da imprensa já vão achar que ele tem que ser da seleção brasileira, né? Então, um abraço a Ai, você. meu Deus do céu, só Meu Deus. faltava. Só Jesus salva. Já, Deus é brasileiro, Jesus nós não sabemos para quem ele torce, É caramba. filho dele, é O Jesus também, Papa é é Deus também. argentino, Deus é brasileiro, agora Jesus em si, nós não sabemos para quem torce. É verdade. Um abraço a todos vocês, boa semana, uma semana mais curta, né? Tem feriado segunda-feira, feriado de Tiradentes. Tiradentes, se você soubesse o que estão cobrando de impostos hoje, você não teria morrido à toa. Um abraço, Serótimo. Um beijo para todos vocês, um abraço especial para o Fred Quadros, para o Marcos Sotero, para o Para Samuquinha São eles. Paulino, para o Paulo César, para o Matheus Henrique, que estão abrilhantando o nosso trabalho, E, participando da família, e se inscrevendo no canal. Um beijo, inscrevam. um beijo para todos vocês, até a próxima, se Deus quiser.